Então, os nossos líderes é como se fossem figurantes. Eles não são presidente. Por isso é que o João Lourenço está na França. Por quê? Para legitimar o seu mandato mais uma vez. Se você obedece os países europeus, eles não te tiram do poder. Por que tiraram o Muammar Gaddafi? Porque Gaddafi não queria ser subserviente às corporações internacionais. Eles saíram dos seus países, vieram, tiraram Gaddafi. Por que tiraram Saddam? Anteriormente, o Saddam apoiava os americanos, lutou contra o Irã. Quando ele percebeu que cometeu um erro, tentou se livrar dos americanos. Os americanos vieram com aquela política de democracia e liberdade do povo. Tiraram o Saddam do poder. É a mesma coisa que eles podem fazer com João Lourenço, como eles fizeram com Zedu. Eles tiraram o Zedu, porque Zedu queria fazer uma reforma neste país. Quando vai para a China entra aqui e tenta criar uma reconstrução descentralizada. A União Europeia não gostou. Então, pai diz o nomeado diretor municipal do Turismo e Cultura do Calumbo. Gente, é assim, eu disse da outra vez aqui, que o pai diz é meu primo. Primeiro temos que entender, o angolano às vezes gosta muito de falar entretenimento. Quando o angolano perceber que o entretenimento significa distrair o povo da realidade. Distrair, quer dizer, é um instrumento cujo motivo é distrair as pessoas da realidade. Quando você realmente, como pessoa, como ser humano, ignora fazer o teu exercer da razão para compreender qual é a tua parcela de responsabilidade dentro de uma sociedade, você não tem que reclamar sobre a degradação social que o Estado impõe em você. Então, entretenimento significa distrair as pessoas da realidade. E as pessoas precisam viver na realidade e não na distração da realidade. Então, o meu primo foi dado esse cargo porque ele faz o trabalho de entreter. Fazer que as pessoas se esqueçam como se fosse os tunesa, por exemplo. O povo está com fome, o povo está a sofrer. Mas os tunesa dizem, não, sofre, mas ri. Ri sofrendo. É o que o pai deles faz. Estamos com fome, mas vamos dançar. Não pensam em lutar. Vamos curtir a vida, vamos beber. Porque que ele faz? É promover bebedeira em alta escala. Isto não é bom para um país. Por isso é que eu disse, não existe país que se construiu onde a juventude é bêbado e gosta de dançar como puta. Tu estás a criticar o cargo, a existência deste cargo, ou estás a criticar a pessoa que foi posta no cargo? Não, eu estou a criticar o comportamento cultural, não só o pai Dizer, porque o pai Dizer também é um alienado que foi colocado nesse lugar pelo serviço de alienação que ele faz para este país. Não só o pai Dizer, como muitos. Mas como o meu primo é o mais charlatão, eu visto como mais bocage, lideram esse cargo para fazer que outros culturistas se comportam tão charlatão quanto ele. Não é de respeitá-lo. Eu não posso aqui defender o meu primo, porque o meu primo está a destruir uma geração, uma juventude. Ele está estragando uma juventude. E isso é muito perigoso. Se um angolano dentro de uma empresa estrangeira está sendo destratado ou maltratado e reclamar ao governo angolano, o governo angolano não dá ouvido a esse angolano. Dá mais ouvido à empresa. Por quê? Porque nós temos um país onde as nossas lideranças são estrangeiro e filho de estrangeiro. Então, num país onde o estrangeiro tem mais direito do que dono da terra, significa que são governados por estrangeiro. Então, o que é que nós temos que fazer? Já que o estrangeiro é que financia, é que apoia, é que dá um suporte a esses governos ditatoriais há mais de 50 anos, então nós precisamos afetar as empresas estrangeiras, se for possível, até os consulados estrangeiros. Por quê? Porque isso cria uma subpressão na Europa. A Europa vai sentir que os seus projetos nos países africanos estão a entrar em degradação. É aí que a União Europeia vai dar o decreto ao funcionário, que nós chamamos de presidente, para deixar a liderança. Ficaste quanto tempo nos Estados Unidos? Eu fiquei 5 anos. 5 anos. Já sabias que os americanos eram exatamente isso que você acaba aqui de dizer? Ou não sabias? Porque se já sabias, por que é que você ficou tanto tempo num país que você acha que é ser um país de criminosos? Não, nós seres humanos não podemos só ouvir dizer, né? Temos que às vezes estar lá para ver. O ser humano tem algumas curiosidades, às vezes quero ver. Eu já tinha alguma noção do que era realmente a América. Assim. O próprio Estados Unidos da América nem respeita o povo americano.
O povo americano é o povo que mais precisa de ajuda, até muito mais do que os angolanos. Eu sei que os angolanos que verem isso vão dizer, uau, não fala isso. Entende? Eu também quero entender, ajuda em que sentido? Porque o povo americano tipo é um ajuda? povo que sofre uma lavagem cerebral que você não tem noção. Primeiro, eles acham que a América é o único lugar do mundo, o melhor lugar do mundo, e o resto são apenas resto. Então eles têm uma mentalidade muito fechada e o governo cria um discurso que outros países querem atacar os americanos apenas pela boa vida dos americanos. Então os Estados Unidos da América não explica que essas pessoas estão reagindo contra a América, porque para a América viver bem, tem que matar pessoas nos países africanos, nos países latinos, nos países árabes. O povo americano não tem essa informação porque a imprensa americana oculta tudo isso. O sistema de saúde é muito precário, o sistema educacional é precário também lá, o sistema de alimentação é muita alimentação industrial que produz tantas doenças que vocês não têm noção. Sim, e a América não é tão imbatível assim. A América tem uma força mediática na mídia. Agora diga-me uma coisa. Estás aqui a dizer que o sistema de saúde, sistema de educação, alimentação é precário, mas por que é tido como o país número 1 do mundo? É assim, eu disse, a mídia, é como a mídia vende isso. Estás a ver? A mídia vai vendendo isso de uma forma que entra na mentalidade das pessoas. E quando as pessoas chegam lá, se deparam realmente numa realidade muito diferente. Vou te dar um exemplo. Para a União Europeia, crime contra a humanidade não é ver quantidades de africanos morrer por uma má gestão de algum líder africano que eles colocam na liderança. Crime contra a humanidade só é quando o branco está a passar uma situação, quando o branco está a sofrer. Então, em nome realmente dos direitos humanos, eles destroem os humanos africanos para a manutenção da vida social realmente dos europeus. Essa conversa de que os Estados Unidos da América tem bases militares na maior parte dos países africanos, é verdade? Sim, é verdade. Pronto. E você chama isso de facção criminosa? Sim. Por quê? Os Estados Unidos se posiciona como um país democrático, né? E como uma democracia deveria respeitar a diversidade de viver de cada povo. Uma coisa que a gente tem que entender: o emprego de estrangeiro em Angola gera emprego para estrangeiro, porque quem ganha bem é o estrangeiro, quem tem o direito trabalhista é o estrangeiro, quem tem toda a proteção de trabalhista é o estrangeiro, e o angolano é explorado. Isso não podemos chamar de emprego. Proposta de lei sobre o consumo de venda de bebidas alcoólicas. O que é que te parece? Mas é assim, o governo não tinha que criar lei para restringir a certos lugares, não. Eles tinham que criar uma lei para acabar com o álcool. Para acabar mesmo. Não tem que ser um governo que tem que fazer a produção do álcool. Entende? Não pode ser. Acabar definitivamente com o álcool. O governo... Tem noção de quantas pessoas vão ficar desempregadas? Quantas famílias ficarão desempregadas e com fome? Mas temos que entender, você nunca vai encontrar uma grande nação que foi construída por um povo bêbado e que gosta de dançar como prostituta. Todo mundo sonha em estudar fora, né? Mas e o bolso, como fica? A Fersusa Edu tem a solução. Imagine só estudar na China, com ensino de primeira linha, a um custo mínimo, mergulhar em uma cultura rica e abrir portas para uma carreira internacional. Com a Fersusa Edu, essa oportunidade está ao seu alcance, sem pesar no seu bolso. Nossas bolsas de estudo tornam a educação internacional acessível para você. As aulas começam em março, setembro e outubro, para você planejar seu futuro do seu jeito. Não deixe que as finanças atrapalhem seus sonhos. Invista no futuro dos seus filhos com as bolsas de estudo Fersusa Edu. A jornada para o sucesso deles começa agora. Contacta nós já com o e-mail gbfscholarship201863.com. Olá, ouvinte, audiência, boa tarde, bem-vindo a mais uma entrevista na sua Rádio 20, quando são 15 horas e 25 minutos, 17 horas, 15 horas e 25 minutos, portanto, pois é a hora. Hoje é dia 17 de janeiro, sexta-feira, o ano é 2025. Bem-vindos a mais uma entrevista na sua Rádio 20, bem-vindos a mais uma entrevista no seu programa Papo Reto. Mais uma vez vamos conversar com, portanto, um líder juvenil, palestrante, perdão, e é a segunda vez, depois de 15 dias, que ele volta a cá estar na Rádio 20, num curto espaço de tempo, porque nós gostamos de falar com ele para aqui
abordarmos política atual, vamos falar um pouco também de sociedade e muito mais, tá? Deixa eu falar consigo, ouvinte que está a acompanhar o programa pelo YouTube, subscreva o nosso canal para estar por dentro de toda a informação que vamos partilhando todos os dias para si. Este conteúdo diversificado que a Rádio Ouvinte tem trazido é somente para si, nosso ouvinte, e temos muito gosto de produzir este conteúdo para si. Então, você que está a acompanhar também o programa pelo Facebook, dê um like à nossa página, esteja por dentro de todos os conteúdos também que vamos produzindo, vídeos de entrevista, informativo, entretenimento e muito mais. Nós aqui, Rádio 20, damos visibilidade à sua marca. Se pretende, então, fazer publicidade conosco, parceria, estamos em aberto, entre em contato usando o número que está em rodapé, para então fazermos aqui este contrato, de modo a dar visibilidade à sua marca, tá certo? Nós vamos fazer publicidade dos parceiros que já estão conosco na Rádio 20 e voltamos para conversar consigo e com o nosso convidado do dia. Publicidade na rádio, até já. Motobuy Care. Você que sonha em ter uma motorizada a render, aqui vai a sua oportunidade. Ative já a sua motorizada na empresa Manuel Rosa Business Corporation. Como funciona? O cliente deixa a sua motorizada e aguarda apenas pelos rendimentos mensais. Existem 3 contratos disponíveis para si: o contrato Plus, o Checkmate e o Standard. O contrato Plus são de 12 meses. O cliente subscreve a este contrato e recebe um valor de 60 mil kwanzas mensal. O contrato Checkmate tem a duração de 6 meses, em que o cliente recebe mensalmente um valor de 100 mil kwanzas. O contrato Standard são de 24 meses, no caso 2 anos, e o cliente recebe 40 mil kwanzas no primeiro ano de contrato. No segundo ano, o cliente recebe o valor investido na compra da motorizada em forma de rendimento. Atenção que todas as responsabilidades da motorizada, a empresa Manuel Rosa Business Corporation vai encarregar-se. Manutenção e tudo o que a sua motorizada precisar. O cliente deixa a motorizada e simplesmente aguarde pelos valores na conta. Ligue e ative a sua motorizada. 926-033-765 924-754-880. Manuel Rosa Business Corporation. Sem risco, sem stress e com segurança. Publicidade feita, de volta aos estudos da Rádio 20. O nosso convidado é mais uma vez Mos Khalifa. Portanto, Mos Khalifa é palestrante e líder do movimento União, certo? Muito bom, tenho muito gosto em conversar com ele mais uma vez. Vamos aqui analisar a situação política atual. Mos Khalifa, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20. Muito gosto em ter-te aqui novamente. Por favor, um pouco mais próximo do microfone. Em nome do Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, louvado seja o Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, o Soberano do dia do juízo final. Muito boa tarde. Obrigado mais uma vez pela essa oportunidade que não concede só ao Mos Khalifa, mas também a todos os angolanos que estão carentes realmente de ouvir uma abordagem diversificada. E também suplico e imploro a todos os angolanos que quando realmente irem ver o Mos Khalifa, não me vejam como João Lourenço ou ACJ. Eu não sou ainda o governador dos angolanos ou o presidente dos angolanos. Então, quando fazerem crítica, fazem realmente a crítica como um jovem que está tentando fazer a sua parte para melhorar a questão social dos angolanos, porque eu vejo que os angolanos às vezes fazem uma crítica como se fosse que eu que governo o país. Não, mas eu sou angolano como vocês também, que está a fazer a sua parte na medida do possível. Muito obrigado. Ok, muito bom. Não, se calhar assim já vem em ti um futuro líder e a quem o povo se pode montar para a existência dessa tão esperada alternância. Certo. Mas eu aconselho, né, as críticas devem vir se eles vissem, por exemplo, a minha irresponsabilidade administrativa. Ainda não cheguei ao poder para mostrar um fracasso na minha administração. Então aconselho fazerem questionamento para perguntar de como eu posso fazer e não criticar antes de eu fazer, entende? Ok, pois é, exatamente, é o mais certo. Certo. Como é que estás? Eu estou bem, graças a Deus. Estou bem, sim. Ok, muito bom. E abre sempre assim, como tens feito, falar sobre o nosso Criador.
Sim, é que eu, como pratico a crença islâmica, somos ensinados, cada vez que a gente vai colocar algo na boca, tem que pronunciar o nome de Deus, e cada vez que a gente vai falar alguma coisa, também tem que pronunciar o nome de Deus. É constante, mesmo quando tiver entrar dentro de casa, tem que sempre falar em nome do Criador do Universo, porque Ele é o que pode tudo, entende? Então, como nós somos humanos, estamos sujeitos a acertar e errar, e pronunciando o nome dele, talvez ele possa nos confortar, nos orientar nessa senda do discernimento, entende? Para que a gente não saia dela. Ok, muito bom. Como é que estás a ver atualmente a situação de Moçambique? Moçambique, eu gostaria que realmente Mondlane fosse até o fim, né? Foi forte, corajoso, mas faltou estratégia, né? Não só Moçambique, mas eu gostaria de explicar como os países africanos têm que fazer para sair dessa situação. Acredito eu que nós não estamos muito preparados para lidar com isso, mas muito eu vou bom. Explicar. Okay. Vai explicar, sim. Deixa-me só despedir rapidamente dos nossos ouvintes que estão no Facebook, porque a entrevista completa continua no YouTube. Então siga-nos até, você que está acompanhando essa entrevista no Facebook, siga-nos até o YouTube para acompanhar a entrevista na íntegra, tá? Ainda há muita entrevista aqui para você acompanhar. Só começa agora a entrevista. Então siga-nos até a nossa página do YouTube. Tchau, tchau, Facebook. Então, continuando. Certo. O angolano precisa compreender, não só, mesmo também o africano, precisa entender, para se construir uma grande cidade, uma grande metrópole, é preciso que você crie uma desmatação, que é uma floresta. E nós sabemos também que na floresta tem vida, tem árvore, tem outras coisas. Mas você não vai realmente construir uma grande cidade se você não produzir uma desmatação. Entende? Isso chama-se revolução, para que nós podemos ter umas boas habitações. E também não vais conseguir fazer um bolo para quem é confeiteira, né? Se não quebrar o ovo. É preciso, às vezes, alguma coisa tem que se quebrar para se construir outra. Eu sempre tento explicar para os africanos que a ocupação física nos países colonizados foram substituídos pela ocupação financeira. E a ocupação financeira tornou-se o poder oculto, né, dentro desses países colonizados. O que isso quer dizer? As grandes corporações internacionais, como os países da União Europeia, porque para a União Europeia crime contra a humanidade não é ver quantidades de africanos morrer por uma má gestão de algum líder africano que eles colocam na liderança. Crime contra a humanidade só é quando o branco está a passar uma situação, quando o branco está a sofrer. Então, em nome realmente dos direitos humanos, eles destroem os humanos africanos para a manutenção da vida social realmente dos europeus. O que acontece? É preciso que a gente entenda, para se mudar essa realidade que nós vivemos, não é só atacarmos os líderes africanos que estão ou que prestam serviço às corporações internacionais ou que prestam serviço à Europa, porque a Europa é que os colocou lá para prestarem serviço para a Europa. Se nós entendermos, para tirar esses líderes, nós precisamos atacar as empresas estrangeiras de grande porte dentro dos países africanos. Não, mas essas empresas geram emprego dentro deste país. Não, mas quando você vai atacar, você vai atacar e muita gente desempregada, é muita família com fome. Por isso é que eu disse para você, nós todos estamos a clamar que haja mudança, que tem que ter uma mudança, tem que ter melhoria, né? E para se ter isso é preciso que se haja uma revolução. No tempo do colono também tinha grandes empresas colonial aqui, também tinha grandes vivendas, gentes brancas vivendo bem. E essa gente também gerava um emprego. Não geravam emprego, geravam exploração, geravam prostituição. Mas davam aquele discurso que o estrangeiro está a gerar emprego, está a gerar isso, está a gerar aquilo. Para nós então continuamos a aceitar essa subjugação, essa exploração e muita prostituição que realmente foi acontecendo ao longo do tempo. Então, se os nossos avós realmente se revoltaram, isto significa
que já estavam cansados com essa exploração que era chamado realmente de emprego, enquanto que não é emprego. Então, essas empresas estão aqui para explorar os angolanos. Se você ir nessas empresas, né, você vai ver que a exploração, a prostituição, a degradação não dá o direito trabalhista suficiente. Isso é uma exploração, não é um gerar de emprego. Você está entendendo? Então, esse discurso que eles trazem, não, estamos aqui para gerar emprego. Se a gente fazer um diagnóstico, por exemplo, se um angolano dentro de uma empresa estrangeira está sendo destratado ou maltratado e reclamar ao governo angolano, o governo angolano não dá ouvido a esse angolano, dá mais ouvido à empresa. Por quê? Porque nós temos um país onde as nossas lideranças são estrangeiro e filho de estrangeiro. Então, num país onde o estrangeiro tem mais direito do que dono da terra, significa que são governados por estrangeiro. Então, o que é que nós temos que fazer? Já que o estrangeiro é que financia, é que apoia, é que dá um suporte a esses governos ditatoriais há mais de 50 anos, então nós precisamos afetar as empresas estrangeiras, se for possível, até os consulados estrangeiros. Por quê? Porque isso cria uma subpressão na Europa. A Europa vai sentir que os seus projetos nos países africanos estão a entrar em degradação. É aí que a União Europeia vai dar o decreto ao funcionário, que nós chamamos de presidente, para deixar a liderança. Porque não adianta nós nos matarmos entre nós. Porque se nós atacarmos a empresa dos estrangeiros que financiam esse tipo de governo, vou dar um exemplo. Nós estamos a ver países africanos tentar se livrar da nova colonização, né? Por que a França recebe o João Lourenço? Se nós estamos a clamar, a França não sabe que nós estamos a sofrer? A França não está a ver que nós estamos a sofrer? Se calhar são acordos que virão daí de modos a responder a essa necessidade do povo. Durante 50 anos. Durante 50 anos. A França está aqui durante 60 anos. A Europa está aqui há mais de 60 anos. Os americanos estão aqui há mais de 60 anos. A França não devia receber o João Lourenço? O que eu estou aqui a dizer, já que a Europa é que construiu essa ideia de direitos humanos, então nós vivemos numa degradação. Isso é desumano. Então poderiam questionar ao João Lourenço quais são as razões que levam você a não governar bem este povo. Por que não fazem isso? Eles não fazem isso porque para a Europa o João Lourenço não é ditador. O João Lourenço não é... Porque ser ditador para os países dos brancos só é quando um líder africano diz, espera ali, chega de tanta exploração. A Europa decreta esse líder como ditatorial. E todos nós, naquela inconsciência coletiva, vamos concordar com isso. Me diz uma coisa, por exemplo, um presidente como o João Lourenço, como vocês dizem ser, em França, por exemplo, seria visto como o quê? Não entendi, por favor. O João Lourenço, o tipo de presidente que muitos dizem ser ditador, certo? Não, Em França. Na França, o João Lourenço é como se fosse um bobo da corte. Um bom subservente à Europa. Porque se você vê o Ibrahim Touré, né? O que é a França? A França é um país que realmente explorou Burkina Faso por muitos anos. Subjugou, oprimiu, degradou, feriu, escravizou. Se eles são pretos como nós, estão já cansados, indignados realmente com a presença francesa. E a França faz com o nosso país a mesma coisa. Então, se o nosso irmão está tentando se livrar realmente dessa exploração, por que o João Lourenço é tão bem-vindo e não é chamado de ditatorial? O Ibrahim Touré, em menos de 2 anos, está a resolver o problema do seu país. Não era para a França parabenizar ele? Não, a França está a fazer de tudo para destruir a gestão do Ibrahim Touré. Por que o Ibrahim Touré consegue resolver e os outros líderes africanos não? Aí onde está o problema? Eu disse que os muçulmanos são educados de forma diferente. Os cristãos são educados de forma diferente. Eu disse diferente, não melhor. Por exemplo, disse que os cristãos são educados a entregar a outra face quando são dados uma bofetada em outra face. Os muçulmanos não têm essa doutrina. Eles não aceitam ser injustiçados e somente olhar. Eles ativam a legítima defesa. Por isso é que os países que estão a se rebelar, todos são países cujas lideranças são muçulmanas. E nos países africanos não tem isso, porque como a Europa doutrinou, um cristão é ensinado a amar o seu inimigo. E quando o seu inimigo realmente te dá uma bofetada, você entrega a outra face. E nós fomos criados assim. Então não importa... Não é assim que diz o Criador?
Não, o Criador não. O Criador não diz isso. O Criador diz que nós temos que se defender com quem realmente tenta nos agredir. Por quê? Por exemplo, a palavra, as pessoas falam, mas é violência, gera violência. Não, essa frase foi realmente distorcida pelo Mahatma Gandhi. Porque o Gandhi também era da maçonaria, que prestava serviço também às corporações internacionais. Violência não gera violência. Ela gera legítima defesa. Por quê? Porque violar, quem viola, né? Vai se deparar com uma autodefesa. Você não pode definir a autodefesa como violência, mas um direito de autodefesa. Então, no Islã, Deus concede o direito das pessoas... Mas me diz uma coisa, diga uma coisa, eu dou-te uma chapada da cara, você dá-me um tiro, eu morro, vais pagar por isso, é violência? Não. Primeiro, é aí onde eles querem que nós aceitamos tanta humilhação. Às vezes é necessário que algumas pessoas caem para manter os princípios, para manter a justiça, para manter a honra, né? Os portugueses estavam aqui, mataram quantos? Durante 500 anos, com esse discurso de não autodefender-se, porque se não se defender, vai criar violência contra os brancos. Quer dizer, os brancos tinham autonomia, tinham direito de matar preto como se fosse matar um animal, de assassinar preto como se fosse um lixo, entende? Mas o preto realmente dava essa legitimidade a partir do momento que ele não queria se autodefender. Então, quando nossos avós disseram, espera ali, é chegado a hora, chega, tinham que ativar aquilo que já estava dentro de cada um deles, a autodefesa. Conseguiram expulsar os portugueses. Então, o cristão, mesmo sendo ensinado isso constantemente, muitas vezes os cristãos não colocam na prática. Porque se eu ir para a tua casa, tentar invadir a tua casa, mesmo você sendo cristão, você vai ativar a tua defesa para honrar a tua família, não é assim? É assim. Só que de forma política, não quero que nós reagimos assim. Temos que aceitar. Ok. Voltando àquele ponto, como fazer para... vamos nos centrar entre Angola e Moçambique. Certo. Como fazer para que Angola e Moçambique seja diferente, fazer com que Angola e Moçambique saiam disto que encontra-se atualmente. É isso que eu disse. Mondlane foi corajoso, mas faltou estratégia. Entende? Ele, quando chegou em Moçambique, ele não deveria mais trazer discurso de subservência à política de Moçambique. Ele deveria realmente incentivar o povo a reagir contra as empresas estrangeiras, contra os consulados estrangeiros. Por quê? Porque eu volto a dizer, esses países são países que colocam os líderes africanos nos países africanos para que eles permitem que a exploração seja de forma tão fácil. Então, os nossos líderes é como se fossem figurantes. Eles não são presidente. Por isso é que o João Lourenço está na França. Por quê? Para legitimar o seu mandato mais uma vez. Se você obedece os países europeus, eles não te tiram do poder. Por que tiraram o Muammar Gaddafi? Porque Gaddafi não queria ser subserviente às corporações internacionais. Eles saíram dos seus países, tiraram Gaddafi. Por que tiraram Saddam? Anteriormente, o Saddam apoiava os americanos, lutou contra o Irã. Quando ele percebeu que cometeu um erro, tentou se livrar dos americanos. Os americanos vieram com aquela política de democracia e liberdade do povo. Tiraram o Saddam do poder. É a mesma coisa que eles podem fazer com João Lourenço, como eles fizeram com Zedu. Eles tiraram o Zedu, porque Zedu queria fazer uma reforma neste país. Quando vai para a China entra aqui e tenta criar uma reconstrução descentralidade. A União Europeia não gostou. Então era preciso fazer uma reforma. Tira realmente o José Eduardo dos Santos e coloca o João Lourenço. O João Lourenço tem que seguir o mesmo trilho que o Zedu fez durante tempo. Aliança com a Europa, e o país não estava a avançar. Por isso, para se criar mudança, às vezes você tem que fazer uma ruptura com aqueles líderes que você serve há muito tempo. Então, o João Lourenço na França é só mais uma forma de mostrar para nós que não está a serviço dos angolanos, está a serviço realmente da União Europeia. Então, é dali que nós temos que atacar as empresas europeias em grande escala aqui. Para quê? Para que eles possam sentir que nós estamos a sentir. Isso vai afetar na Europa. Quem vai tirar as lideranças do poder é a União Europeia, que vai dar um decreto, porque a partir daquele momento a Europa vai taxar ele como um ditador. Olha, é preciso você sair. É preciso que você tenha que sair. O povo já está cansado. Não é porque eles gostam de nós, é porque sentiram aquilo que nós sentimos, atacando os seus consulados, atacando as suas grandes empresas. Depois disso acontecer, nós fizemos a reforma que nós queremos fazer.
Ok. Ficaste quanto tempo nos Estados Unidos? Eu fiquei 5 anos. 5 anos. Já sabias que os americanos eram exatamente isso que você acaba aqui de dizer? Ou não sabias? Porque se já sabias, por que é que você ficou tanto tempo num país que você acha que é ser um país de criminosos? Não, nós seres humanos não podemos só ouvir dizer, né? Temos que às vezes estar lá para ver. O ser humano tem algumas curiosidades, às vezes quero ver. Eu já tinha alguma noção do que era realmente a América, mas às vezes é muito bom estar lá para viver aquilo na realidade. E quando eu fui lá, eu consegui perceber que a América não é aquilo que passa, não é aquilo que vende para outros países, liberdade, democracia, direitos humanos. Não é bem assim. O próprio Estados Unidos da América nem respeita o povo americano. O povo americano é o povo que mais precisa de ajuda, até muito mais do que os angolanos. Eu sei que os angolanos que verem isso vão dizer, uau, não fala isso. Entende? Eu também quero entender, ajuda em que sentido? Porque o povo americano tipo é um ajuda? povo que sofre uma lavagem cerebral que você não tem noção. Primeiro, eles acham que a América é o único lugar do mundo. O melhor lugar do mundo. E o resto são apenas resto. Então eles têm uma mentalidade muito fechada. E o governo cria um discurso que outros países querem atacar os americanos apenas pela boa vida dos americanos. Então, os Estados Unidos da América não explica que essas pessoas estão reagindo contra a América, porque para a América viver bem, tem que matar pessoas nos países africanos, nos países latinos, nos países árabes. O povo americano não tem essa informação, porque a imprensa americana oculta tudo isso. Tá a entender? Então, isso... Mas a informação circula pela imprensa internacional, eles não têm acesso... Não, o americano foi doutrinado, você não tem noção, o americano foi doutrinado de uma forma que ele é extremamente ignorante, fechado mesmo sobre outros povos. Americano... Geografia não dominam. Olha, eu até no Brasil, você vê... A às informação vezes, atual não dominam. Não, eles não são como nós, porque nós fomos colônia, e como colônia somos incutidos realmente a aprender sobre outros países. Né? Aqui tem gente muitas vezes que não passou na escola, sabe que o Brasil fica na América, sabe que a Europa fica na Europa, mas tem gente lá que nem sabe de onde fica Angola. Sim, isso eu sei. Estás a ver? Chamam de África. É, tudo para eles é África. África. Não sabe isso, não sabe. Você lhe pergunta, Angola, isso é o quê? Fica onde? Estás a ver? Mas são pessoas que passaram na escola. Então, isso é o sistema americano. Para controlar realmente outros países, ele incutiu uma lavagem cerebral na mente do americano. Então, não é que o americano é que é o povo ruim. O sistema americano é tão ruim que não só destrói os povos de outros países, até o próprio povo americano. O sistema de saúde é muito precário. O sistema educacional é precário também lá. O sistema de alimentação é muita alimentação industrial que produz tantas doenças que você não tem noção. Sim. E a América não é tão imbatível assim. A América tem uma força mediática na mídia. Agora diga-me uma coisa. Estás aqui a dizer que o sistema de saúde, sistema de educação, alimentação é precário, mas por que é tido como o país número 1 do mundo? É sim, eu disse, a mídia, é como a mídia vende isso. Estás a ver? A mídia vai vendendo isso de uma forma que entra na mentalidade das pessoas. E quando as pessoas chegam lá, se deparam realmente numa realidade muito diferente. Vou te dar um exemplo. Os Estados Unidos da América, ele coloca presidentes em todos os países da América Latina. Para esses países da América Latina servirem os Estados Unidos da América. Isto cria uma pobreza tremenda nos países latinos. Isso faz que o povo latino emigre então para a América, furar a fronteira, essas coisas. Dentro da América, eles criam prisões de imigração para gerar empregos para os americanos que foram para a escola. Essas prisões tornam-se prisões de detenção. Todos esses imigrantes, crianças, mulheres, são encurralados nessas prisões. Podem ficar até 2 anos detidos, 1 ano detido. Crianças se separam da mãe, por quê? Porque é uma forma também de gerar emprego para o povo americano, tá entendendo? E quando nos países latinos aparece um líder latino, né, como por exemplo Hugo Chávez, Maduro, que tenta realmente fazer uma reforma para que esses povos mais não saiam dos seus países e tenta, os Estados Unidos criam uma política de embargar e sancionar aquele país, ou mesmo matar aquele líder, tá entendendo? Isso também acontece nos países africanos. Porque os Estados Unidos é um país que sobrevive realmente do sangue dos países africanos e dos países latinos. Aos poucos, os humanos estão a perceber isso. Ok. Essa conversa de que os Estados Unidos da América
tem bases militares na maior parte dos países africanos, é verdade? Sim, é verdade. Pronto. E você chama isso de facção criminosa? Sim. Por quê? Os Estados Unidos se posiciona como um país democrático, né? E como uma democracia deveria respeitar a diversidade de viver de cada povo. Quando você começa a impor, porque sabe assim, vamos pôr democracia, vamos levar a democracia, não. Democracia não se leva. Democracia é o respeitar a diversidade de cores, diversidade de hábito, diversidade de culto, diversidade de pensamento. Então, quando os americanos trazem lá essa ideia deles tendenciosa, que não é realmente democracia, é uma ideia comunista. Vamos nesse país, vamos impor realmente a democracia. Isso acontece somente quando o líder daquele país já não quer servir os americanos. Então, o que eles fazem? Eles vão até aquele país, conversam com aquele líder que não quer mais servir. Quando o líder dizer não, eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu povo. Estás a entender? Os americanos então taxam ele como um ditador. Toda a imprensa global deve falar que o fulano é ditatorial. O fulano não sabe governar. Está a cometer crime contra a humanidade, contra os direitos humanos. Logo tiram aquele líder e colocam outro líder. Por isso que eu estou a dizer, qual é a razão da França receber o João Lourenço? O João Lourenço tem um partido de 50 anos. Os angolanos morrem de fome. Os angolanos estão a passar fome. Os angolanos estão a viver no lixo. Isso durante 50 anos, a educação precária. Como é que a França, um país que se diz de justiça e liberdade, recebe o João Lourenço? Porque tem os seus interesses aqui. É aí onde todos nós, se quisermos mudar isso, temos que atacar os interesses das grandes corporações dentro das nossas terras. Porque os portugueses, quando estiveram aqui, matavam tanto os angolanos, e os angolanos se matavam entre si. Eles não queriam saber. Quando nossos avós pensaram, é preciso que a gente reaja contra os brancos que vivem aqui. Foi aí que a União Europeia deu o decreto, não. Vamos tirar nosso povo, vamos deixar Angola. Então, se você realmente ataca os interesses deles aqui, porque não adianta ir no palácio atacar o João Lourenço ou os parlamentares, vão te colocar realmente uma equipe de exército, vão levar tantos tiros e nada vai mudar. Mas se nós começar a colocar fogo nesses consulados, fogo nessas empresas, porque você vai dizer, não, mas está a gerar emprego. Mas não para todo mundo. O emprego que está a gerar é para estrangeiro, não para angolano. Uma coisa que a gente tem que entender. O emprego de estrangeiro em Angola gera emprego para estrangeiro. Porque quem ganha bem é o estrangeiro. Quem tem o direito trabalhista é o estrangeiro. Quem tem toda a proteção de trabalhista é o estrangeiro. E o angolano é explorado. Isso não podemos chamar de emprego. Ok. E não se chama de emprego? Não, isso não é emprego, isso é uma exploração. Isso é uma exploração. E nós não podemos aceitar isso. São 50 anos. Pois é. Agora, quanto à base militar, não pode? Não, é isso que eu disse. Se cada nação tem a sua soberania, eu não posso permitir, né? Eu não posso permitir que você venha no meu país e coloque uma base militar. Para quê? E se eu, como líder, aceito isso, estou a permitir que os Estados Unidos tenham a facilidade de invadir um país que ele tem como inimigo. E eu aceitando isso, eu vou se manter na liderança. Então, os líderes africanos, para se manter no poder, têm que obedecer às corporações internacionais. Sistematicamente, se eles dizerem não quero mais, serão tirados do poder. Amanhã, por exemplo, se amanhã o João Lourenço dizer, chega, vamos resolver a vida dos angolanos. João Lourenço vai sair do poder em uma semana. Se o João Lourenço amanhã acordar de manhã dizer, chega, porque para resolver os problemas dos angolanos, você não pode se permitir ser explorado, deixar que o nosso recurso mineral vai de bandeja. E isso vai afetar as grandes corporações. Então a União Europeia vai tirar o João Lourenço. Por isso é que o João Lourenço é bem recebido nas corporações internacionais, enquanto que outros países africanos estão tentando se libertar. É aí onde eu estou a dizer, enquanto a Europa não nos escuta, não vê o que nós estamos a passar, ou finge que está a ver, ou que não vê, nós temos que atacar aquilo que afeta a Europa. Será que isso não é um problema de união entre os próprios líderes africanos? Não, isso não é uma questão de união. Eu já disse, é porque como foram doutrinados. Porque se a África, por exemplo, os líderes africanos, se por exemplo reúnem, sentam e reúnem, entendem que vamos fechar as nossas portas para a Europa, nós sabemos bem as dificuldades que a Europa depois vai passar e vamos aqui conversar internamente entre nós a nível continental. Se calhar a África dá um passo. Não, não é bem assim. É assim. A sociedade a maçonaria, né? A maçonaria é uma organização.
Dentro da maçonaria tem cristão, tem cientista, tem presidente, tem professor, tem general, dentro da maçonaria. Então, os presidentes maçons prestam serviço à Europa. E tem certos líderes, porque temos que entender, presidente é uma coisa, líder é outra coisa. Entende? Líderes, eles não associam a sociedade maçônica, que é uma sociedade, né, que produz líderes para colocar no poder. Entende? E assim que coloca esse líder no poder para fazer os interesses da Europa. E quando aparece um líder, ele contraria essa sociedade maçônica. Por exemplo, quando atacaram a Líbia, por que o parlamento africano não falou nada? Ficou calado. Estamos a ver o Burkina Faso. Por que o parlamento africano não se levantou se a libertar a África? Vimos o que aconteceu em Moçambique. Por que outros países africanos não se levantaram realmente contra a fraude que o Frelimo está a cometer? Porque a União Europeia, a comunidade internacional, os Estados Unidos da América, dá decreto aos países africanos que cujos presidentes prestam serviço a eles, não se metem aí. Porque não é o momento de tirar o Frelimo. Porque quem disse para Frelimo não sair não foi os líderes da Frelimo. É a União Europeia, porque tem interesses grandes, interesses pesados. É aí onde nós temos que atacar esses interesses. Porque esses interesses estão a retardar a nossa vida e a vida dos nossos filhos. Entende? Muito bom, muito bom. Pois é. Voltando aqui para a nossa realidade, vamos para o exterior, voltando aqui para a nossa realidade. Proposta de lei sobre o consumo de venda de bebidas alcoólicas. O que é que te parece? Vai ter restrição no horário de bebidas alcoólicas e portanto não vai ser mais essa baderna que tem acontecido. É assim, se o angolano, né, no geral, tivesse essa capacidade de discernir, poderiam perceber que é só mais uma falsa percepção que eles querem conceder aos jovens angolanos. Tentar jogar a culpa, tentar sentenciar ou prender ou punir, né, os jovens angolanos. Mas é assim, o governo não tinha que criar lei para restringir ou certos lugares, não. Eles tinham que criar uma lei para acabar com o álcool. Para acabar mesmo. Não tem que ser um governo que tem que fazer a produção do álcool. Entende? Não pode ser. Acabar definitivamente acabar o governo. Tem noção de quantas pessoas vão ficar desempregadas? Quantas famílias ficarão desempregadas e com fome? Mas temos que entender, você nunca vai encontrar uma grande nação que foi construída por um povo bêbado e que gosta de dançar como prostituta. Você nunca vai encontrar um país, eu procura um país que se tornou uma grande nação, a juventude era bêbado. Fala-se que na Alemanha, Reino Unido e até Holanda consome-se muito álcool, mas são grandes países. Mas eu estou a te dizer, existem políticas internacionais que usam a exploração extraída dos países africanos. Entende? Uma coisa é você trabalhar duro para construir teu país e outra coisa é você roubar para construir teu país. A Europa rouba para construir a Europa. E a Europa foi construída por gente sério. Quando nós falamos de grandes cientistas, são cientistas quem? Europeus, não é assim? Isaac Newton, são todos europeus. São homens que sentaram, refletiram e construíram a Europa. Então, quando eu estou a dizer, a juventude tem que fazer parte da construção de uma nação. E se você ver o povo europeu, por mais que bebe, tem um discernimento. O que eu estou aqui a dizer, nós não podemos imitar as políticas de países que já estão muito avançados. Por exemplo, na Europa também produzem... Sim, é Europa, nós somos africanos, estamos 100 anos atrasados. E nós não podemos trazer políticas de imitação para aqui dentro. Então, o que eu estou a dizer, o governo não tem que criar lei para restringir onde pode beber, onde não pode beber. Ele tem que produzir lei que o Estado, o governo, é que não pode produzir e nem trazer empresas privadas para produzir, porque isso destrói a mentalidade de uma geração que pode ser o futuro do hoje ou do amanhã. Não sei se está a entender. Agora, você não pode tirar o direito da pessoa querer consumir. Quero consumir, consume. Consoma, mas não tem que ser eu como governo que tem que financiar as drogas para a juventude. O que é que eu estou a fazer? Não estou a fazer nada. Agora, quando o governo diz, não, vamos restringir em certos lugares, pronto. O problema não é consumir só. Também é o que aquilo causa na mente da juventude.
O álcool tem químico. Os grandes cientistas, os grandes médicos já aconselham. Não é reduz. Diz, o álcool não faz bem para o ser humano. Não está a dizer para muçulmano, para cristão. Para o ser humano, o álcool não é bom. Retarda a mentalidade realmente da juventude. Essa juventude fica sem capacidade de raciocínio. Por isso eles não compreendem. Uma abordagem muito simples. Dizem que está a fazer confusão. Não é confusão. A mente está estagnada. E o Estado precisa investir num mecanismo de distração, que é o álcool. Então, eles, para nos fingirem que estão tentando fazer alguma coisa, trazem esse discurso bonito. Não, vamos restringir, vamos a permitir que bebe das 7 às 13, depois das 13 se calhar é no segmento disso que você está a dizer. No pouco processamento, quando é chamado para o exercício de raciocínio, alguns jovens falham muito por conta mesmo do consumo excessivo de álcool. Se calhar é nesse segmento que existem essas restrições. O que eu estou a dizer não é só beber, é o que aquilo causa depois. Você quer que eliminem o álcool? Não, eu quero. Quando você diz eu quero, é como se fosse o califa é um ditador. Eu estou a dizer o corpo humano não quer isso. Nós temos que compreender isso. O organismo não aceita. Por quê? Porque o problema não está na ditadura. Ditadura não é problema. O problema está na corrupção. E consumir álcool é corrupção. Você corrompe a tua circulação, a tua circulação motora, você distorce, você causa uma retardação do raciocínio. Então, o corpo humano é ditatorial. Quando você consome álcool, ele se descontrola e causa-se tantos problemas. Não é o Moço Califa, não quero. O que eu estou a dizer é simples. O Estado não tem que ser o financiador da droga de uma nação. E não tem nem que buscar empresário para fazer isso. Agora, se você quer beber, vai lá procurar onde você quiser, em outro país, ou que bebe, mas não me entende? Sim. Não é o Estado que tem que financiar droga. Mas agora, Moço Califa, perceba, dentro das políticas de empregabilidade do Estado, certo? O Estado cria políticas para que as empresas venham cá investir, para gerar emprego. Então, uma das empresas pode ser essa empresa fabricadora de álcool. Eu te entendi. Eu estou a dizer... Então aí já não é o Estado a dar álcool para os jovens ou a comercializar álcool para os jovens. Foi no segmento da empregabilidade e veio uma empresa, investiu nisso e gerou emprego para os jovens. Vamos lá. Quem decreta que esta empresa esteja aqui? É o Estado. Pronto. Aí é onde eu quero chegar. Sim, é onde eu quero chegar. Então, para si, álcool zero, não. O que eu estou a dizer, você não tem que tirar o direito. Está a ver o Criador do Universo? Não te tira o direito de você se auto-entreter ou se autodestruir. Mas não tem que ser o Criador do Universo que tem que produzir um mecanismo te oferecer para se autodestruir e depois te punir. Não sei se está a entender. Não sei se está a entender. Eu produzo o álcool, dou para você beber em certo lugar e depois você cria um problema extensivo com aquilo que você consumiu. Depois eu venho como mulher para te punir. Não é assim. O que eu estou a dizer, você como cidadão, queres beber, bebe, mas não é o Estado que tem que produzir no alto escalão para drogar a sociedade. E também o Estado não pode fazer contrato com empresas privadas para... Não, eu, Estado, não vou produzir, mas as empresas privadas vão produzir. Por isso que eu estou a dizer, nas sociedades democráticas, entreter as pessoas, destruir a capacidade do raciocínio das pessoas é muito importante para a manutenção desse tipo de governo. Você não vê que o povo, né, não consegue compreender que a sua não indignação, a sua não rebelião é a causa de todo mau efeito da corrupção? Por que o angolano não reage? Nós não reagimos por quê? Não há discernimento, não há raciocínio, não há motivo para uma auto-revolta, porque o álcool, quer dizer, destrói isso em nós. E o Estado precisa produzir isso, para que não haja essa revolta popular. Então, em países onde os jovens drogam menos, ou bebem menos, ou não bebem, tem mais facilidade de realmente de reagirem assim. Então, o que eu estou aqui a dizer para não dizer, não, o Moço Califa está sendo ditatorial, não. Temos que entender a natureza humana. O corpo humano não aceita o álcool. Ponto. Então, eu como governo fui eleito. Gente, se vocês querem consumir, ou vocês consomem onde vocês quiserem. Mas mesmo que vocês produzirem essa bebida aí caseira, não vai ser em alto escalão para drogar uma nação inteira. Logo, vamos ter um outro tipo de juventude que não consome, vai pensar noutra coisa, passar dia na biblioteca, na livraria, ler um livro, pensar, raciocinar, até escrever uma letra de música extremamente decente, porque nós também estamos vendo nossos jovens.
o tipo de letra que escrevem. É só promiscuidade, futilidade, obscenidade. Isso é uma invasão, né? As músicas já são preocupantes, também tem a ver com álcool. As letras musicais. O que eu estou a dizer, ela surge de mentes que consomem às vezes muito álcool, né? E que lhes tira essa capacidade de raciocinar melhor para escrever uma boa letra. Porque essa letra vai invadir crianças com corpo crescido, que não têm a capacidade de discernimento. E eles vão querer viver as suas vidas baseando no que eles estão a ouvir na letra de música. Tá entendendo? Então nós queremos, quando nós falamos, queremos construir um país, mas como que temos que construir esse país? Temos que mudar de comportamento, temos que mudar de atitude, temos também que entender que nós como povo temos uma responsabilidade. Entende? Agora, se a gente vai se entretendo, vai se drogando, vai bebendo achando que não é o meu lazer, depois não reclama também, porque você não está a fazer o teu papel de cidadão, de quê? De ser o fiscalizador. Tá a ver? É como se fosse você tá um guarda. Você te colocaram com uma arma ali, quando chega a 21 horas você está a cabecear. Consegues ver realmente quem vai entrar? Não. É assim que o álcool nos causa. Quando nós estamos bêbados, perdemos toda a noção da nossa responsabilidade como cidadão. Agora, Muscalifa, analisando a nossa situação atual, certo, temos muitos problemas sociais, até fome. Tiram demais o álcool, que até anima o coração de algumas pessoas. Mas entende só, o álcool é que causa fome. Não, mas o que eu quero perceber é se isso seria a prioridade para já? Se eu fosse governo neste país, isso seria a prioridade. Porque nós queremos... E a fome que você nos proporciona? Não, o que eu estou a dizer, se eu fosse realmente líder desse país, eu tinha que realmente conter o álcool. Porque o álcool é que causa fome. Como assim? Vou lá explicar. Quando um povo é drogado, não tem capacidade de lutar pelos seus direitos. E se não luta pelos seus direitos, eu como líder não vou fazer nada, fico preguiçoso, estás a entender? E quando eu fico preguiçoso, eles vão passar fome. Mas se eu realmente tirar esse álcool, eles terão capacidade de se auto-revoltar, indignar, vão fazer cobrança ao líder. E o líder tem que se preocupar então em dar aquilo que é de direito a eles. Estás a ver? O básico. Entendes agora? Então, o álcool produz a fome. Você vai dizer, mas o que tem a ver o álcool? Não. A quantidade do consumo de álcool tira a capacidade deste povo se auto-indignar, se auto-revoltar. E o líder fica bem acomodado, porque não tem ninguém que está a reclamar. E se não estão a reclamar, fiquem com fome. Me entendes? Ok. Só perceber. Pai diz o nomeado diretor municipal do Turismo e Cultura do Calumbo. Gente, é assim, eu disse da outra vez aqui que o pai diz é meu primo, mas o que o pai diz e faz é sério, é muito sério, né? Primeiro temos que entender, o angolano às vezes gosta muito de falar é entretenimento. Quando o angolano perceber que o entretenimento significa distrair o povo da realidade, distrair, quer dizer, é um instrumento cujo motivo é distrair as pessoas da realidade. Quando você realmente como pessoa, como ser humano, ignora fazer o teu exercer da razão para compreender qual é a tua parcela de responsabilidade dentro de uma sociedade, você não tem que reclamar sobre a degradação social que o Estado impõe em você. Então, entretenimento significa distrair as pessoas da realidade. E as pessoas precisam viver na realidade e não na distração da realidade. Então, o meu primo foi dado esse cargo porque ele faz o trabalho de entreter. Fazer que as pessoas se esqueçam como se fosse os tunesa, por exemplo. O povo está com fome, o povo está a sofrer. Mas os tunesa dizem, não, sofre, mas ri. Ri sofrendo. É o que o pai diz e faz. Estamos com fome, mas vamos dançar. Não pensam em lutar. Vamos curtir a vida, vamos beber. Porque que ele faz? É promover bebedeira em alta escala. Isto não é bom para um país. Por isso é que eu disse, não existe país que se construiu onde a juventude é bêbado e gosta de dançar como puta. Não. Pronto. Mas ministro do Turismo de Calumbo, da cultura. Sim, diretor da cultura e do turismo em Calumbo, primeiro ponto. Turismo. Ele é organizador de eventos, naturalmente vai criar entretenimento e vai atrair pessoas para lá. Ok?
o município ganha com isso. Ponto. Outra, cultura. Vai elevar a cultura nacional lá. O município ganha com isso. Se calhar é nesse segmento que foi posto o pai Diesel lá. Porque ele é homem de entretenimento, como disseste muito bem. O angolano gosta muito desta frase, cultura, né? E cultura é cultuar, né? Um comportamento ou uma prática que a sociedade te apresenta. Vamos cultuar o quê? Vamos cultuar a prostituição, vamos cultuar a distração, vamos cultuar realmente a ignorância, vamos cultuar o não discernimento. Isso é que é cultura. Porque é um hábito e costume. Agora, bom, nós em Angola temos uma nova cultura que está a surgir, que depois de um tempo vai virar tradição. As mulheres angolanas são empurradas pelos seus maridos e procurar emprego. E estão a ter 3 maridos. Os homens angolanos estão a achar isso normal. Daqui mais 100 anos, isso vai ser uma cultura. Ontem, no tempo das nossas mamãs, nenhuma menina realmente podia dançar com o rabo fora. Hoje, elas já dançam quase nu. Por intermédio de quem? Desses promotores de evento, promotor cultural, que é protegido pelo Ministério da Cultura. As nossas irmãs dançam como prostituta para entreter não só estrangeiro, até também nós como jovem angolano. Cultura. E dentro desse ambiente também tem uma bebedeira excessiva. Bebedeira é esse que faz o jovem se distrair, não se preocupar realmente com o país. Cultura. Nós temos que ter cultura realmente de refletir, analisar a realidade que o nosso país se encontra. Nós temos que ter cultura de perceber. Se eu não discernir, eu não sou vítima. Faço parte realmente dessa irresponsabilidade administrativa. Tu estás a criticar o cargo, a existência deste cargo, ou estás a criticar a pessoa que foi posta no cargo? Não, eu estou a criticar o comportamento cultural, não só o pai Diesel. Porque o pai Diesel também é um alienado que foi colocado nesse lugar pelo serviço de alienação que ele faz para este país. Não só o pai Diesel, como muitos. Mas como o meu primo é o mais charlatão, eu visto como mais bocage, lideram esse cargo para fazer que outros culturistas se comportam tão charlatão quanto ele. Não é de respeitá-lo. Eu não posso aqui defender o meu primo, porque o meu primo está a destruir uma geração, uma juventude. Ele está estragando uma juventude. E isso é muito perigoso. As nossas crianças já não sabem fazer nada. Nossas crianças dançando como prostituta. E nós falamos isso é cultura angolana, devemos proteger. Por isso é que o chinês, quando chega aqui, diz o quê? Angolano cabeça água. E vocês dizem que beber não é problema, é normal. Tá se entendendo? Por que eles fazem isso? E por que eles dizem isso? Porque eles conseguem perceber a baixa capacidade do raciocínio do angolano. O angolano, o cérebro não funciona. E não funciona por quê? Porque o Ministério da Cultura não vai investir no Mos Khalifa. E quando tenta investir no Mos Khalifa, sabe o que ele faz? Ele diz, muda desse discurso. Muda desse discurso e fala um pouco sobre calcinha no ar e a cerveja de graça. Aí sim. Porque o nosso Estado precisa, uma coisa que o angolano não entende. Nós temos um tipo de liderança tão fraca no discernimento, tão fraca na liderança. Como provar isso? É só você ver o tipo de povo. Quando você vê que um povo é muito ignorante, é uma demonstração que a liderança é muito ignorante. O povo angolano é muito ignorante? Sim. Quando você vê que um povo é muito vaidoso, é a demonstração que os nossos líderes são vaidosos. Se você vê uma juventude que gosta de trair, traição faz parte da cultura, é porque os nossos líderes são traidores. Eles são a nossa referência. E se você vê uma sociedade onde os jovens gostam de trair uns aos outros nos casamentos, é porque os nossos líderes gostam de se autotrair. A Paula também fez a mesma coisa. Agora imagina, no mundo inteiro... São acusações muito vocês graves. angolanos gostam muito de falar, são acusações muito fortes. No mundo inteiro, dizem não, a primeira dama desse povo já traiu o seu presidente. Em país sério, a primeira dama tem que sofrer uma autodisciplina. Hoje em dia, por que as mulheres angolanas estão assim? Já não respeitam seus maridos. Por causa da alma, porque se você gritar um pouco, a mão senta. Ah, você é machista, vou te queixar na alma. E quando te diz senta, é porque já não te quer, já tem outro. Isso é uma destruição de família.
E se a ONU, ok, protege esse tipo de comportamento. Então, nós queremos falar de mudar país, construir país. O angolano não tem a entender. Construir país tem que ser com um líder sério, alguém responsável. Sem isso não vamos conversar, vamos falar, vamos fazer. Olha só, hoje em dia tem um monte de gente na rede social falando. Por quê? Porque chegou um momento, falar de problema dá dinheiro, sabe? Na rede social. Ah, é? Falar de... É moda, que tipo de problema? Você tem like e outras coisas, e as pessoas ganham por isso. Então, quanto mais problema, quanto mais dor, as pessoas querem. Falar de solução não dá dinheiro, porque o Estado tem que investir nos problemas. Mais problema. É mentira que eu estou a dizer, é verdade. Você vê, nós estamos com um problema sério de saúde neste país. Acompanha a Zanetti na rara? Possamos. Meu irmão, é assim. A NET é alguém que deveria encontrar alguém sério para lhe ensinar a se reeducar. Isso não é uma falta de respeito. Porque o que a NET faz é um problema sério. Nós temos jovens adolescentes nesse país que não conseguem decifrar muito bem o que a NET faz e mostra para as pessoas. Então, algumas meninas tomam aquilo como se fosse algo que elas têm que viver também. Viver como a NET Nara. Porque a NET Nara já não é uma pessoa. É uma ideia, é uma filosofia, estás a entender? E as meninas querem viver como a NET Nayara, estás a ver? Então, eu acho que tem que aparecer alguém para sentar e conversar com ela. Tu conseguiste decifrar mais ou menos o que ela quer transmitir ou o que ela é? Não, ela transmite o que realmente ela aprendeu. Mas eu acredito, se alguém sentar com ela e mostrar que este não é o caminho, ela pode ser diferente. Eu acredito nisso. Que ela pode ser... Não estou a falar pastor de igreja. Porque os pastores de igreja são mais perigosos que a NET Nayara. Porque eles estão a ensinar uma coisa nas pessoas que Deus não perdoa. Acreditar que Jesus Cristo é o Senhor. Estás a ver? Isso é muito perigoso. Por isso, se alguém sentar com a NET e conversar com a NET pode ser diferente. Estás a entender? Sim, estavas a dizer, as meninas querem seguir... A NET é uma filosofia, não existe isso? Sim, quando você realmente torna-se o centro das atenções, por exemplo, vou dar um exemplo, Tupac já não é um ser humano, é uma ideia, Thug Life. Todas as pessoas querem viver a vida do Tupac, estás a ver? Então, é tipo Mary Monroe, já ouvi falar da Mary Monroe? Já ouvi falar. Mary Monroe era uma mulher que foi usada pelos grandes parlamentares americanos, até mesmo o John Kennedy já manteve relações com a Mary Monroe. Estás a ver? A Mary Monroe se suicida porque ela disse que as luzes de Hollywood lhe tiraram o direito que a natureza o concede, de ser mãe. Okay. Só que a Mary Monroe realmente faz o papel da Maria Madalena, que era a prostituta medieval. Estás a entender? Só que também a Maria Madalena é trazido como uma mulher que se arrependeu, mas não explicaram que Jesus realmente decretou a sentença àquela mulher. Só que o que eles dizem? Eles dizem que não, Jesus perdoou uma prostituta, significa que todas as prostitutas hoje têm que ser perdoadas. Não é bem assim. O que a igreja esconde para incentivar as meninas, as mulheres, as esposas a serem prostitutas, é que quando trazem a Maria Madalena perante a Jesus, os sacerdotes trouxeram ela perante a Jesus. Eles queriam testar Jesus, se Jesus poderia se livrar da lei do Criador do Universo. Então, o que Jesus fez? A partir do momento que eles trazem a mulher para predejarem a mulher, queriam ver o que Jesus poderia falar, se podia dizer não fazem isso. Então Jesus poderia ir contra a lei do divino, que não se muda, deve ser praticado. Então Jesus fez um quadrado no chão. Então disse para os sacerdotes olharem naquele quadrado. E o quadrado está formando uma forma de espelho. Eles se viram em manter relações sexuais com a Maria Madalena. Por isso é que Jesus disse, se não sois vós que mantém sexo com ela, então que atirem. Eles recuaram. Porque Jesus sabia, percebeu que ele realmente que mantinha, porque ela era muito formosa. Maria Madalena não era uma prostituta para qualquer mendigo. Era como se fosse Mary Monroe, prostituta da elite. Tá entendendo? Então os sacerdotes, que eram os grandes sacerdotes daquele tempo, é que mantinham sexo com a Maria Madalena. Pegaram ele e levaram em frente de Jesus para testar Jesus. E Jesus fez eles se reverem com as suas práticas feitas a Maria Madalena. Eles recuaram. Só que como foram escrever? Escreveram como se fosse Jesus está protegendo a prostituição. Okay. Atira a primeira pedra aquele que nunca pecou.
É aí onde cada um não pode punir ninguém, porque todos nós somos pecadores. Somos Mas não é pecadores. isso que Jesus disse. Jesus disse, se não sois vós que mantém relações com ela, então que atira. Eles recuaram. Ok. Logo, Jesus concede uma chance à mulher. Vai, mas não peque mais. Significa o quê? Se agora você pecar, eu é que irei te punir. Estás a compreender como Ok. funciona? Ok, muito bom. Moço Califa, obrigado pela sua presença na Rádio Ouvinte. Foi mais uma entrevista aqui consigo. Certo. Do nosso lado está tudo dito. Do seu lado, quer deixar alguma informação? Eu peço a todo angolano, todos os meses nós fizemos palestra na Casa da Juventude, a entrada é grátis, eu sou o líder da organização União. Quem quiser realmente ter mais questionar sobre nós estamos lá na Casa da Juventude e nós praticamente fizemos perguntas e respostas ao vivo. O nosso trabalho aqui é tentar incentivar, conscientizar o angolano que também ele tem que perceber que nós somos também responsáveis. Por quê? Porque dentro da Angola, o MPLA e a UNITA já mostraram para nós, que eles não são capazes de fazer algo por nós. Agora, nós, povo, temos que fazer alguma coisa por nós. E essa coisa de nós fazer por nós é nós nos organizarmos, nos unificarmos. Por exemplo, deixarmos de sermos dos partidos políticos para sermos patriota. E sendo patriota, nós seremos os primeiros fiscalizadores da má gestão. Talvez assim o governo, os partidos políticos podem mudar um pouco mais rápido quando nós tentar fazer alguma coisa como patriota e não mais como partidário. Exatamente. Muito Muito bem. obrigado, então. Agradeço mais uma vez. Agradecemos nós, obrigado pelo seu contributo. Já, Moço Califa. Ok. Ouvinte, obrigado também pela sua audiência na rádio, muito gosto em tê-lo aí. Foi mais uma entrevista aqui com o Moço Califa, palestrante, líder da União. Técnica e seleção musical, seu programa Milton Júnior, Pinóquio Pro nas imagens, Mussa Filho da Maria na realização, Paulo Negrão no áudio do microfone. Boa tarde.